Está no ar, mas não é para mais 10 minutos? É? E já tem gente assistindo? É mesmo, diretora? Legal. Então vamos lá. Estou bem quadradinho aí. Ação? Caros amigos, amigas, trabalhadores, estudiosos, frequentadores aqui do nosso Centro Espírita Cuiabá, amigos que também fazem parte de outras casas espíritas, em outras cidades, afinal estamos na rede mundial de computadores, nos comunicando fraternalmente, pedindo as bênçãos de Jesus, dos bons espíritos, a fim de que possamos aqui nesses momentos ter aqui momentos de reflexão, de compartilhamento de sentimentos, de emoções, e que possamos juntos, com a reflexão desta manhã, aprender um pouco mais do que o Evangelho, a luz da doutrina espírita, tem a nos dizer. Pedimos licença para tirar a máscara. Posso, diretora, tirar a máscara? Estou aqui com a diretora Mariane, a estagiária Ranucci, conduzindo os trabalhos, porque esta live é a segunda que nós fazemos aqui no Centro Espírita Cuiabá. E a cada nova experiência, há mais alguma coisa para aprender. Então, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Centro Espírita Cuiabá realiza a sua reunião pública, com palestras, e ao final temos um passe. Da mesma forma que nas segundas-feiras, nas sextas-feiras e nos sábados à noite, e também na quarta-feira à tarde, às 16 horas. E como o Centro Espírita continua trabalhando, continua funcionando, ainda, embora estejamos vivendo dias de pandemia mundial, e essa questão é muito séria, nós não devemos deixar de considerar, ainda assim, com o distanciamento social, com o isolamento, com a quarentena, os trabalhos da casa no campo doutrinário continuam acontecendo. Por isso, aos domingos, a palestra não é apenas transmitida, a palestra gravada com expositores aqui de Cuiabá mesmo ou de outros estados. Mas aos domingos, agora pela segunda vez, nós nos encontramos em live, coisa mais chique, né? Falar ao vivo com os amigos, sentir um pouco mais desse sentimento do momento, de falar o momento, de saber que as pessoas estão conosco nesse momento, aqui conectados no Centro Espírita Cuiabá. É importante, por conta disso, que nós possamos refletir, porque temos semanalmente nossos horários, a nossa rotina. Nós temos horário da higiene pessoal, nós temos horário da alimentação, nós temos horário do trabalho. Muitas pessoas, nesse momento, estão trabalhando em casa, em sistema de home office. Podia falar trabalho em casa, que é em português, que é muito chique falar em português, mas americanizamos a nossa linguagem em muitos aspectos. Então, as pessoas estão em home office. Mas as pessoas estão, mesmo assim, cumprindo seus horários, cumprindo seus afazeres. Nós temos visto pessoas que fizeram que a sua casa, o seu apartamento, se transformassem em determinado cômodo em uma academia de ginástica, para que evite sair de casa e continue cuidando da saúde do corpo. Se nós temos horário para a higiene pessoal, para a alimentação, para o trabalho profissional, para o exercício físico, por que, então, deixaríamos de realizar os nossos encontros? Ainda que de forma virtual, mas um encontro que nos convida a voltar os olhos para nós mesmos, para a espiritualidade em nós. Por essa razão, é importante que, aproveitando a oportunidade que o Centro Espírita nos oferece, que nós possamos, então, ter os nossos momentos, como corriqueiramente na nossa rotina normal, nós teríamos. Aquelas pessoas, portanto, que costumeiramente vêm ao Centro Espírita Cuiabá para aqui receber as energias, desde quando adentra o Centro Espírita, desde quando chega aquele portão de ferro, tão conhecido por tantas pessoas, e já começa a sentir as emoções, a energia do local,
Temos também a possibilidade agora, nesses momentos que precedem a nossa exposição doutrinária desta manhã, de irmos nos conectando com os bons espíritos. Os bons espíritos que coordenam o trabalho aqui da casa, que é uma das casas mais antigas do estado de Mato Grosso e do Brasil. E também que nós possamos ir nos harmonizando interiormente. Vejamos que, se tivéssemos em reunião antes da pandemia, no momento normal, nós teríamos um momento de leitura de uma mensagem, uma prece de abertura, nós teríamos provavelmente os jovens da casa dirigindo o jornal falado, até que a pessoa responsável por conduzir a exposição doutrinária assumisse os trabalhos. Hoje, um pouco diferente, não tão diferente. Apenas nós vamos aqui fazendo esses esclarecimentos iniciais e já, como fizemos, rogando a proteção divina dos bons espíritos também, nós vamos, então, conduzir uma reflexão. E o tema proposto para que nós possamos abordar nesta manhã de domingo é coincidências no relacionamento. Como que nós nos encontramos com pessoas, muitas vezes, que são desafiadoras para nós no convívio? E como que a vida age de tal forma que faz com que nós nos encontremos com essas pessoas? Muitas vezes parece que são pessoas tão diferentes de nós. Em outros aspectos, são tão parecidas conosco, até nas dificuldades que nós temos. E como que nós percebemos inúmeros casos nos quais Deus age de tal forma que faz essas pessoas se aproximarem? Pessoas distantes. Como que as coincidências são interessantes e até curiosas em nossas vidas? Quantos casos nós já ouvimos falar? Da pessoa que se atrasou para pegar o avião, tinha tanto que fazer aquela viagem, mas não conseguiu chegar a tempo, perdeu o voo e, por algum motivo, acaba acontecendo um acidente nesse voo e muitas pessoas perdem a vida. E aquele que se atrasou começa a pensar, mas por que eu me atrasei? Quais circunstâncias agiram para que eu perdesse um voo que eu nunca perdi na vida, um compromisso profissional? Seria a obra do acaso? E aqueles que adentraram o avião estavam ali por acaso também? Participando daquele momento de dificuldade? Nós sofremos por obra do acaso? Como Deus age na visão espírita? É sobre isso que nós vamos conversar. Sobre coincidências, no relacionamento, inclusive. Trazendo experiências de casos reais, casos verídicos, trazendo também a contribuição de uma leitura trazida pelo espírito Isabel de Lima, pela nossa amiga médium Zeila Gonçalves. E, com base nisso, nós vamos, então, agora já conduzindo nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos. Muitos de nós conhecemos inúmeras passagens da vida do Papa João Paulo II. Ele, inclusive, esteve aqui em Cuiabá, no ano de 1990, salvo engano. Conduzia as pessoas, animava as pessoas para o conhecimento do Evangelho. Obviamente, na vertente católica do ensino. O Papa João Paulo II teve uma missão muito importante no seu papado. Ele conseguiu harmonizar a relação com outras religiões, com outros líderes religiosos, que, inclusive, tinham um movimento de antagonismo um para com o outro. O Papa Francisco recebeu no Vaticano líderes de outras religiões, o que até então era uma coisa impensada. Ele também foi ao encontro de líderes do judaísmo, do islamismo, do budismo, realizou eventos, inclusive, ecumênicos, respeitando a religiosidade de todas as pessoas, mas como a nos demonstrar que Deus está em toda parte, amando a todos ao mesmo tempo, mas não tem um dono. O que nos faz pensar que o importante para nós não é que Deus seja fiel a nós, porque parece-nos que isso é uma via de contramão.
O importante é que nós estejamos sintonizados e fiéis ao nosso Pai amoroso e Criador. O fato é que o Papa João Paulo II teve essa missão, aproximando as religiões. E ele, um líder, chefe de Estado, porque o Vaticano não é somente a sede religiosa da Igreja Católica, mas é um Estado constituído e reconhecido pelos demais. E ele estava, então, já no fim do seu papado, alquebrado, idade avançada, os sinais evidentes de Parkinson, quando recebeu um pedido, um agendamento de uma audiência do grão-rabino, líder mundial do judaísmo, Israel Meir Lau. E ele, Papa João Paulo II, naquele momento, chegou a cogitar com seus assessores, com seus acompanhantes, de não atender pessoalmente, dada a sua dificuldade momentânea de saúde. Mas isso seria uma grande desfeita. Seria um gesto de indelicadeza diplomática logo por parte dele, que tanto se esmerou para que aproximasse as pessoas, e ele, num esforço, aqueceu. E no dia determinado, recebeu ali o rabino com a comitiva que o acompanhava. Foi um encontro, normalmente, como aconteceu os outros, com todas as formalidades, mas o grão-rabino teve um pedido de poder conversar um pouco mais coloquialmente, informalmente, com o Papa João Paulo II, e narrou a história de um menino que, nascido na Polônia, assim como o Papa também era, ele experimentou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Vivia na Polônia, mas era de origem judaica. Seu pai era o 37º rabino de uma relação de herança de rabinos naquela família. Porque o pai era o 37º, o avô era o 36º, o bisavô era o 35º, e assim todos os outros eram também rabinos. E aconteceu que os nazistas invadiram as cidades na Polônia, as grandes, as pequenas cidades, as aldeias, e todos os judeus começaram a ser levados para os campos de concentração. Aqueles que, aparentemente pela idade muito avançada ou por ser criança, poderia atrapalhar os objetivos de trabalhos forçados, muitas vezes eram ali mesmo vítimas de homicídio. E a mãe desse menino, criança de 2, 3 anos de idade, preocupada com a situação de seu filho, ela que amava tanto aquela criança, e ela sentia e falava isso, que desde quando ela o concebeu, ela tinha um sentimento muito forte de que aquele menino seria um menino iluminado. Ele teria uma missão muito bonita, muito importante para o mundo, ela sentia isso. É provável que muitas mães sintam isso em relação aos seus filhos, mas ela falava isso o tempo todo. E quando houve a situação de os nazistas se aproximarem cada vez mais, ela pediu para que a sua melhor amiga, a sua vizinha, que era católica, que acolhesse aquele seu filho como se fosse filho dela. Porque ela sabia que provavelmente ela não retornaria, como não retornou dos horrores do campo de concentração. E aquela mãe recebeu a criança, aquela mãe adotiva, vizinha, ela católica, recebeu aquela criança como se fosse a sua própria filha, o seu próprio filho. Acolheu, educou, mas guardou sempre consigo um pedido muito importante, significativo, feito pela mãe biológica, a mãe judia. Ela disse: dou o meu filho, tudo que de melhor eu sou é meu filho, tudo que melhor eu tenho é meu filho. Mas eu lhe peço que, mesmo sabendo do seu coração amoroso e que você vai amá-lo como se fosse seu próprio filho, eu lhe peço que o eduque segundo as tradições do judaísmo. Porque eu sei que ele tem uma missão diferenciada neste mundo. Eu peço que você me prometa isso antes que eu parta com os nazistas. E a mãe católica prometeu. Fez um compromisso naquele momento de que aquela criança seria educada segundo as tradições dos judeus. Aconteceu, então, que, alguns anos depois,
com o fim da Segunda Guerra Mundial, as coisas começaram a se organizar de forma mais harmônica. E aquela mãe adotiva católica, frequentadora da Igreja Católica, praticante dos atos da Igreja, naturalmente ele levava seu filho adotivo também para participar desses momentos. E ela ficou em conflito, porque ela tinha um compromisso para com a sua grande amiga, agora certamente desencarnada, como estava realmente, de fazer com que essa criança recebesse a educação segundo os judeus. E ela falou assim: como é que eu posso cumprir esse compromisso? Porque, na minha concepção, a ideia cristã católica é a mais correta, é o que eu tenho de melhor para oferecer para essa criança. Mas ela fazia o conflito: mas como é que eu posso deixar de atender o pedido de uma mãe que gerou, que sentiu, que educou, que amamentou, que sentia que esse filho teria uma missão especial, segundo a crença do povo de Israel? Então, ela, naquela dúvida, conversando com seu marido, não sabia o que fazer, procurou, naquela pequena aldeia em que morava, o pároco, para, no momento de diálogo, de confissão, de atendimento pelo diálogo fraterno, obter alguma orientação do padre daquele momento. E o jovem padre escutou todo aquele relato e disse: você tem um compromisso com uma mãe. Cumpra seu compromisso. Permita que ele aprenda a lidar com as questões da vida segundo a crença do judaísmo. A mãe pensou assim: nossa, o padre nunca vai falar isso para mim, porque naturalmente, ele sendo um padre da Igreja Católica, ele vai me orientar a descumprir a promessa no momento de dificuldade emocional e educado segundo as normas da Igreja Católica. Mas ele não fez isso. Ele disse: você sabe, minha filha, você sabe que Deus está em toda parte. E ele pode sim, esse menino, onde quer que esteja, ser um homem de bem, ser um cidadão que tem sim uma missão para cumprir, de bem para a humanidade. Se ele fizer o bem para ele mesmo, segundo as leis da Igreja Judaica, já terá feito muito. Com esta mensagem, a mãe se abasteceu de força e fez aquilo que ela se comprometeu a fazer. Encaminhou o seu filho para a educação, segundo as normas de Israel. Foi para o mato palestino e logo em seguida se transformou no Estado de Israel. E esta criança se educou, aprendeu, cresceu, jovem, se tornou rabino e se consorciou com a filha do rabino-chefe daquela cidade. Algum tempo depois, ele começou a se destacar pela oratória, pela capacidade de conciliar pessoas e se tornou um rabino de grande destaque no mundo, sempre inspirado pela conduta do Papa João Paulo II, conseguiu aproximar os mais diversos ramos ortodoxos ou ultra-ortodoxos da Igreja Judaica, sempre buscando conciliar, aproximar e agir conforme as leis que estavam na sua consciência. Então, o rabino, o grão-rabino Lau, ao contar essa história para o Papa João Paulo II, ele diz: Papa, estou lhe contando essa história porque esse rabino sou eu. Aquela criança que foi adotada por uma família católica sou eu. Então, eu tinha o dever moral de vir aqui lhe contar isso. O Papa ficou emocionado com aquela informação, ficaram felizes. E o grão-rabino falou: mas a história não se acaba aqui. Por quê? Eu era aquela criança. A minha mãe procurou conversar com o padre da Igreja Católica. E ele teve essa ousadia amorosa de permitir que aquela criança que sou eu fosse educada segundo as normas do judaísmo. E o Papa pergunta: e quem é esse padre? O grão-rabino responde: é o Senhor. Eu não me lembrava. Naturalmente, o senhor, aquele padre, Karol Wojtyla, que atendia tantas pessoas, e naquele momento, na Polônia, na aldeia, teve essa grande coragem amorosa de orientar uma mãe a permitir a educação segundo a sua mãe biológica,
lhe tinha pedido. Então, nós vamos perceber que tudo vai conspirando para que aquilo que está programado na vida da pessoa ocorra. Se não ocorreu, é porque não está programado. Cada um de nós temos missões. Missões entre aspas, mas temos uma programação reencarnatória. Antes de virmos para o mundo material, quando estávamos lá na erraticidade, tomando conhecimento com tudo que realizamos de bom ou de equivocado no passado, juntamente com uma gama de trabalhadores especialistas em diversas áreas do comportamento humano, nós nos programamos. E os bons espíritos nos acompanham desde esse momento, para que nós venhamos a cumprir, a ter condições de cumprir. Cumpriremos ou não de acordo com o exercício da liberdade, que é uma das leis divinas também. Então, o acaso não existe. A coincidência, muito menos. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso amado médium, Divaldo Pereira Franco, ela nos diz que a coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para o momento exato, na hora certa, nas circunstâncias ideais. O que ela quer nos dizer com isso? Que nenhum olhar, que nenhuma troca de energia, nenhum aperto de mão acontece por acaso. Que não existe acaso, sendo Deus a inteligência primária, o grande arquiteto do universo, o grande gestor público de tudo que existe, agindo com transparência, com amorosidade, com firmeza, oportunizando condições para que nós venhamos a vivenciar situações necessárias para o nosso bem, ainda que muitas vezes sejam situações desagradáveis, efeitos dos nossos atos anteriores, desta ou de outras reencarnações. Deus é amoroso, age discretamente. Ah, muita coincidência eu ter encontrado tal pessoa. É coincidência? Será que é coincidência? Será que Deus faria com que as coisas acontecessem ao léu, por acaso? Para nós, espíritas, não faz sentido nenhum entender que Deus age por acaso. Porque não tem como servir a dois senhores. Então, não tem como existir lei divina e descumprimento de lei divina. Não tem como existir uma determinação programada, as leis agindo harmonicamente, cada uma entrando em ação no momento exato, a fim de que, com o livre-arbítrio, nós possamos evoluir, pelo bom uso do livre-arbítrio. Não faz sentido para nós entendermos que Deus está brincando com a nossa vida. E que nós possamos estar vivendo situações as mais complexas dos nossos relacionamentos por acaso. Vejamos o que Joana de Ângeles diz. A coincidência é a presença discreta de Deus. Deus agindo o tempo todo. Joana de Ângeles. É interessante falarmos de Joana de Ângeles, porque nós, espíritas, quando falamos em certas pessoas, muitas vezes não explicamos quem é. Aliás, nós, espíritas, temos o costume de falar por siglas. E isso não comunica e não aproxima. Ao contrário, para quem já frequenta o centro espírita, o sistema do movimento espírita, acaba entendendo. Por exemplo, estamos aqui hoje no Centro Espírita Cuiabá. Para muitas pessoas, estamos no SEC. Mas não é SEC, SEC é uma sigla, é o Centro Espírita Cuiabá. A pessoa trabalha no DIGI. O que é DIGI? Imaginemos uma pessoa que nunca foi no Centro Espírita vir falar de DIGI. Eu fico até com medo, porque muitas pessoas não sabem nem o que tem no Centro Espírita. Morrem de medo, porque não têm conhecimento. Então é importante falarmos com transparência e diretamente. Isso aproxima, isso comunica. DIGI é Departamento de Infância e Juventude. Ah, eu trabalho no ápice. Ápice? Dá a impressão que ápice é o topo de uma montanha, não é? E é a assistência e promoção social espírita. Mas para nós que lidamos com o movimento espírita, isso é fácil. É importante que nós falemos o que as siglas significam. E é importante também que quando nós formos abordar com pessoas que não conhecem a doutrina espírita, quem são as pessoas que nós tanto nos reportamos a ela. Muitas vezes falamos, o Emmanuel falou isso. Parece que o Emmanuel é um vizinho nosso da porta ao lado, e não é. É o espírito benfeitor, o guia espiritual de Chico Xavier. Tem todo um histórico de vidas e reencarnações no cristianismo. Da mesma forma, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, nós temos a informação revelada pelo próprio Divaldo Franco,
E ela, diversas vezes, vem reencarnando, inclusive no Brasil, sempre com a vida vocacionada para o cristianismo. Ela foi Joana de Cusa, viveu na época de Jesus. Era esposa de Cusa, um intendente, que viviam em Cafarnaum. E ela, ao entrar em contato com Jesus e a fala amorosa, o magnetismo, a verdade que Jesus resplandecia, ela se converteu ao cristianismo. O que fazia com que o seu relacionamento conjugal passasse por diversas dificuldades. Porque o marido não suportava a ideia de cristianismo, de simplicidade, de fraternidade, quando toda a sua educação ancestral era de castas, de sociedade que não se mistura, de rico com rico, miserável com miserável, escravo com escravo. E Jesus veio falar em amor, em fraternidade, caridade. Ele que se comportava e relacionava muito bem, ora com os romanos, ora com os judeus, ora idolatrando os deuses romanos, ora respeitando, por conveniência, a lei mosaica, e por conta disso recebia seus benefícios. Ele não suportava a ideia de que dentro de sua casa a sua esposa fosse seguidora de Jesus. E, por conta disso, ela passou diversos padecimentos. Tanto que, certa vez, ela buscou o próprio Jesus diretamente na casa de Simão Pedro. Contou para o mestre aquilo tudo que, pelo qual estava passando, o sofrimento no relacionamento. Contou que o marido idolatrava hora aqui, hora ali, mas não sentia verdade na sua conduta. Ela queria fazer com que ele aceitasse o cristianismo, porque era uma forma que ela pensava de poder ajudá-lo. E Jesus ouve e diz: na verdade, meu irmão, se fosse da vontade de Deus, nosso Pai, e todas as outras crenças se acabassem, ele, com o raio, faria isso acontecer. Mas é da vontade de Deus que cada um cresça para a verdade, para a vida em abundância, de acordo com os seus esforços. Cada um vai compreendendo de acordo com a sua capacidade de compreender. O importante é que nós façamos a nossa parte e pela nossa mudança interior, pela busca de seguir a Boa Nova, o Evangelho, convidar aos outros a também fazer o mesmo. Ela diz: mas, Senhor, eu não deveria me esforçar mais para impor o cristianismo dentro do meu lar? E ele responde: Deus não quer as coisas impostas. Deus não quer nada por obrigação. Porque tudo aquilo que é feito por obrigação não acontece no coração das pessoas verdadeiramente. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo os seus esforços. Minha irmã, continue com teu marido. Porque Deus não age por acaso. Ame-o, Joana. Aceite-o como ele é. E quando houver oportunidade de falar amorosamente do Evangelho, fale. Quando houver situações de falar com mais firmeza, fale também, testemunhando a verdade que já está no teu coração. Vai, minha filha. Segue, amando e confiando. Segue seu destino. E ela seguiu. Continuou convivendo com aquele homem que era para ela um instrumento de exercício de paciência, de humildade, dos valores tanto falados e exemplificados por Jesus. Continuou convivendo com ele, teve um filho, passou por inúmeras dificuldades, porque o marido ficou doente, morreu. E ela foi trabalhar. Ela, que era madame da alta sociedade daquele povo, teve a ousadia de trabalhar para poder sustentar sua família, o seu filho. E mais, foi cuidar dos filhos que não tinham mais mães. Foi se dedicar às pessoas carentes. Continuou acompanhando os cristãos, até que já em idade avançada, ela foi levada para a arena, para o sacrifício. Naqueles momentos em que a perseguição, na década de 60 do nosso primeiro século, começou a se tornar mais acirrada. Foi atada a um poste, o seu filho também. Deram a ela a oportunidade de abrir mão do cristianismo. Abjuras, Joana. Abjuras, mulher. Negue o Cristo.
E ela permaneceu falando que ele é o que animava a sua vida. Ela fez o que fez pelo amor a Deus, a Jesus e à humanidade. O filho pede: mãe, pelo amor que a senhora tem por mim, negue a Jesus. E ela silenciou. Ainda assim, naquele momento, quando atearam fogo e as fumaças começaram a sufocá-la e o fogo tomando conta do seu corpo, ela sente um toque leve no seu ombro. Era o próprio Jesus que vinha receber Joana de Cusa no mundo espiritual. Era coincidência conviver com um homem que dava para ela inúmeras dificuldades, obstáculos, desafios para que ela pudesse ser aquela pessoa que ela era, cristã? Era coincidência ela conviver com um filho que, mesmo no último momento, não aceitou a posição da mãe? Era fácil para ela viver com um filho que não aceitava a sua condição de cristã? Era fácil para ela viver com um homem violento dentro de casa, sofrendo padecimentos? Era um castigo divino? Todas as vezes que nós permitimos que o instinto tome conta das nossas ações, descuidando do dever de autovigilância, de autocuidado, quando alguém faz algo que não nos agrada nos nossos relacionamentos, que não são por coincidência, a nossa tendência natural, quando nos ligamos aos nossos instintos, é fazer com que esse instinto tome conta das nossas ações e nós revidamos. Quando batem, nós revidamos. Quando agridem, nós já temos outra resposta. Estamos sempre armados em relação ao próximo. Mas a proposta para nós, segundo Jesus, é muito ousada. Mas se ele nos propõe isso, é porque nós somos capazes de exercitá-la assim, a oferecer a outra face. Não é que nos agridam numa face, agridam na outra também. Não é isso. Não é literalmente que nós vemos as interpretações. É oferecer a outra face em relação a essa ação de violência. Vejamos Gandhi, Mandela, Luther King e tantos outros, apóstolos da não violência, que mesmo agredidos, violentados, tiveram a ousadia de criar boicotes aos poderosos, mas sem revidar com agressividade. Nós podemos, sim, nas pequenas questiúnculas da vida, do cotidiano, do relacionamento com filhos, com irmão, com pai, com primos, com esposo, com marido, mulher, podemos, sim, fazer esforços, porque não é fácil sair do instinto. Não é fácil. Fácil é a porta larga dos instintos, que quando alguém nos faz alguma coisa, nós já estamos prontos para responder muitas vezes. A pessoa mal acabou de falar, porque quem tem a tendência de agir por instinto, nem deixa o outro falar. Já começa a responder antes. Não sabe ouvir. A mesma energia que nós dedicamos a fazer com que o instinto tome conta de nós, é a mesma força que nós podemos dedicar a voltarmos à nossa espiritualidade. E quando nós damos o primeiro passo, o segundo, a nos tornarmos um ser mais espiritual, conforme Allan Kardec nos convida na mensagem O Ponto de Vista, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós nos erguemos e vamos à direção à espiritualidade, a espiritualidade amiga está o tempo todo a nos ajudar, pronta a nos ajudar. A energia é a mesma. Não é por acaso que nós estamos convivendo com esta ou com aquela pessoa. Por isso, nós vamos aqui ver uma mensagem, um trecho apenas de uma mensagem, intitulada Relacionamentos de Aprendizado, do espírito irmã Isabel de Lima. Isabel de Lima é um espírito amigo, feminino, obviamente, que nos acompanha no grupo mediúnico ao qual nós fazemos parte, aqui no Movimento Espírita de Mato Grosso. E através da nossa amiga Zeila Gonçalves, tem nos trazido inúmeras mensagens e orientações de alta envergadura para a nossa possibilidade de aprendizado e acompanhamento. Então, vejamos o que ela nos diz. Relacionamentos de aprendizado está no livro Páginas Consoladoras. Vejamos. Quando encontrares pelos teus caminhos situações que te convidam à reflexão e ao aprendizado, sejam elas com pessoas do teu conhecimento ou com os que te falam ao coração, reflete, em primeiro lugar, no aprendizado que estás convidado a assimilar e segue cônscio que as leis que nos regem
e o supremo amor de nosso Pai estão sempre amparando e estimulando o nosso crescimento. Primeira coisa, quando estivermos em relacionamentos com dificuldades, relacionamentos provacionais ou expiacionais. E vamos falar a verdade aqui, quem de nós não vive relacionamentos com dificuldades? É possível existir um relacionamento sem conflitos? Na Terra não tem como, porque todos nós somos seres imperfeitos, vivendo num mundo de provas e de expiações. Naturalmente, somos pessoas que necessitamos conviver com pessoas às quais nós as lesamos no passado. São as causas anteriores das nossas aflições, muito bem abordado por Jesus e pela doutrina espírita. Não é por acaso que estamos convivendo com essa ou com aquela pessoa. Mas quando as dificuldades ficam ainda mais acirradas, e muitas vezes nós pensamos, é melhor desistir. Não dou conta mais. Queremos fugir da relação. Queremos suicidar a relação. Porque o suicida nada mais é também, muitas vezes, claro que existem situações agravantes e outras atenuantes, a pessoa que foge de um compromisso que ela pediu para passar por aqui. Ninguém está sofrendo por acaso. E muitas vezes, a pessoa escolhe o suicídio se ela ficasse um pouco mais, resistisse, perseverasse no seu bem, no coração, algum passo mais adiante, aquilo também já seria resolvido. Quantas dificuldades nós já passamos na vida? Quando estamos vivendo o auge daquela dificuldade, a sensação que nós temos é que aquilo não vai acabar nunca. Mas agora que nós já superamos essa dificuldade que estamos lembrando nesse momento, olhando para o nosso passado, nós vemos, olha só, muitas vezes achamos até graça. Parecia que era infinita aquela dor, e não era infinita. Porque uma das virtudes, uma das qualidades de Deus é ser infinitamente misericordioso e bom. Naturalmente, que ele, sendo infinitamente misericordioso e bom, não vai deixar que existam penas eternas. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Então, vejamos. Prossegue a irmã Isabel. Se essas situações nos ferem a alma, lembremos que o acaso não existe. E se elas nos apresentaram, decorrem dos mecanismos perfeitos que nos regem. E são consequências do que escolhemos e vivenciamos no passado, estimulando nossa renovação nesses aprendizados. Ninguém está convivendo com um filho problema, rebelde, com pai relapso, com irmão com o qual não temos relação de confiança, com marido, que muitas vezes nós temos impor espiritismo no marido ou na esposa. Se a pessoa não quer, não adianta. O que Jesus falou? É por acaso que Joana estava convivendo, Joana de Cusa, com aquele espírito, com aquele marido? Ou com aquele filho que não entendia a sua vocação ao cristianismo? Não era por acaso. Mas ela perseverou fazendo o que lhe competia, amando. Jesus recomenda exatamente isso. Nós não estamos nos relacionamentos para um ficar aguentando o outro. Imagina um relacionamento de tolerância, pura e simplesmente. Onde está o amor? Onde está a energia do amor? Um casal, por exemplo, cujo, digamos que a esposa tem a aversão ao sexo, já tem casa, já tem filhos, bem constituídos, e ele necessita, e ela também, de uma convivência saudável no campo sexual, mas por algum motivo, um trauma, uma trava emocional, ela não consegue mais se relacionar. E ele pensa, mas por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Ele não quer procurar experiências sexuais fora do relacionamento, mas começa a pensar, isso aqui não está certo para mim. Ou muitas vezes ela oscila para o outro extremo, de querer a prática do sexo sem respeito por si própria, oscilando entre a frigidez ou o abuso, e ali eles estão naquela convivência doentia muitas vezes. E ele sofre por isso, cai em crise e começa a pensar, por que estou passando por isso? Meus amigos, nós não precisamos fazer terapias de vidas passadas para ter noção daquilo que nós vivemos no passado. Para ter noção do que nós fizemos, o que nós fomos. Basta que nós verifiquemos o que estamos passando de dificuldade no hoje,
e vamos entender que o abuso do ontem gera o excesso equilibrador energeticamente no hoje. Provavelmente esse marido, convivendo novamente no passado com essa esposa, foi quem abusou dela sexualmente. Pode ter sido um estuprador dela. Pode ter sido uma pessoa que, como pai ou marido, a abandonou à prostituição e ela tem essa dificuldade no campo sexual, carecendo de buscar especialistas, psicólogos, profissionais especializados para que possa ajudá-la, mas também, se for espírita, aliando a tudo isso a terapia espírita, que é o estudo, a convivência no centro, receber a transfusão energética pelo passe, trabalhar na seara espírita, tudo isso nos estimula, nos reequilibra, aliada à ciência dos homens também, a ciência comum. Então, não é acaso. Não é por acaso que uma mãe convive com um filho que a maltrata e ela sente toda a ingratidão desse filho. Será que também no passado ela não foi uma mãe, uma filha, uma irmã, alguém na família que foi indiferente para com o próximo? Que deixou de cumprir a atenção que deveria para com os idosos? Nenhum ato de ingratidão é por acaso. Se nós reunirmos em nosso grupo familiar pessoas que muitas vezes trazem dificuldades para nós, é porque nós nos sintonizamos, nos afinizamos energeticamente para receber pessoas que vão trazer para nós situações adequadas àquilo que nós precisamos passar. Não tem acaso, como diz aqui para nós a irmã Isabel. E ela prossegue. Busca, então, auscultar o teu íntimo e verificar se, em algum nível, não te sentes injustiçado. E se não permeia em ti algum tipo de revolta, bem como se esses sentimentos estão evidentes ou mascarados pela pseudo-aceitação. Perguntemos a nós mesmos, eu estou aceitando essa situação pela qual estou passando? Ou muitas vezes eu me sinto injustiçado? Há 2 dias atrás, convivendo com um amigo muito caro ao nosso coração, que está passando por uma grande dificuldade em sua vida, ele, emocionado, falava assim, eu não mereço passar por isso. Não é justo. Mas ele sabe que Deus existe, então entra nesse conflito. Se Deus existe, é bom, por que ele está passando por aqui? Se Deus é Pai misericordioso, por que a dor em nossas vidas? É muito difícil, dá muito trabalho, praticamente se torna impossível, com todo respeito, entender a justiça das aflições sem o conhecimento que a doutrina espírita ou as outras reencarnacionistas nos oportunizam. Porque nós estaríamos o tempo todo sendo castigados por Deus. Quando um filho pede pão, o pai dá pedra? Jamais. Dá amor, dá oportunidades, dá condições. Então, quando nós buscamos nos esforçar para sair da atitude instintiva e voltarmos mais para o sentimento, quando nós fazemos esse empenho em aceitar nossas dores, naturalmente nós nos abrimos à ajuda e vamos ter condições de aceitar as dores mais difíceis pelas quais nós estamos passando. E compreender que a lei de justiça, amor e caridade é a lei maior, maior inclusive do que a lei de causa e efeito. É a lei superior dentre todas as leis de Deus. E vamos amar esta lei, porque passamos a aceitar as situações pelas quais nós estamos passando. A aceitação não é fácil. Fácil é falar aqui como estamos falando, mas viver o que cada um vive de dor é algo que requer muita vigilância. Autocuidado, para que não venhamos cair nas tentações do revide, da agressividade, de abandonar os nossos compromissos assumidos no plano espiritual. Quando nós nos entregamos a essa lei de amor, justiça e caridade, as provas passam a ser bem vistas. Nós temos a capacidade de bendizer a dor, porque a dor nada mais é do que a oportunidade de fazer essa reflexão. Olha como diz o Espírito aqui para nós. Aquieta a tua mente, e por meio da reflexão e pela prece, poderás entender os teus movimentos internos, para que possas agir e corrigir. Vejamos como é importante, neste momento, de aceitar aquilo que estamos passando, não com revolta, não com rebeldia, mas quando nós buscamos entender as leis de Deus, amar as leis de Deus, faz com que passamos a ver a dor como oportunidade. Quando nós não aprendemos
seja nesta vivência ou outras existências, pelas oportunidades do amor, a dor nos aparece como um convite a viver bem essa dor com dignidade, a fim de que regressemos ao caminho do amor que educa, que aconchega, que acolhe, que nos promove. O amor, como diz o poeta sertanejo, só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Vejamos, cada vez mais, essas matrizes, as matrizes que nós trazemos de vidas passadas, são em nós reforçadas quando nós nos voltamos aos instintos. Com a colaboração dos que por elas foram lesados, pessoas que nos acompanham no mundo espiritual, ou mesmo reencarnados em nosso círculo de convivência profissional, acadêmico, familiar. E cobram o ônus da dívida que adquirimos. Esses esforços devem ser redobrados, pois a energia deletéria será potencializada pela energia deles. Então, como é importante a vigilância amorosa. A vigilância amorosa, ela vai fazer com que nós tenhamos sempre cuidado de nós mesmos. Não é ficar se policiando, mas é ficar se vigiando, porque a polícia, quando tem alguma coisa acontecendo de errado, imaginemos um evento, uma bagunça, e a polícia militar, vendo essa situação, ela que é o braço forte do Estado, o que ela faz? Ela chega dando beijinhos e abraços nas pessoas ou chega com a força enérgica? Muita força, muitas vezes. Às vezes, caindo até no excesso. Aí é de cada um. Usa o seu livre-arbítrio para o cumprimento do seu dever. Mas policiar é fazer isso. E o vigia, quando vê algo errado, o que ele faz? Em muitos bairros, o vigia está pedalando ali à noite. Ou andando de uma moto, buzinando, apitando, estou vendo alguém estranho na rua. Vigia avisa. Então, a vigilância é nós avisarmos a nós mesmos que algo precisa ser corrigido, melhorado, é estar se cuidando. E seja amorosa, vigilância amorosa, para que não seja uma imposição, que aí se torna policiar e não vigiar. Quando nós aceitamos as situações de dificuldade, sem revolta, nós temos um passo muito grande para que consigamos fazer o que nos cabe nos nossos relacionamentos, porque não estamos vivendo com ninguém por um ato de coincidência. Só convivemos com as pessoas que precisamos conviver. O Espírito insiste, encerra o texto dizendo assim, irmã Isabel, persiste, portanto, no bom caminho. Quando te encontrares desperto e vigilante, esse processo se suavizará pelas tuas atitudes e a constância no trabalho amoroso. Ouças em tua alma a doce voz do meigo Rabi a convidar Joana de Cusa. Vai, filha, ser fiel até o fim. Então, vejamos. Vale a pena o esforço de nos entregarmos ao ideal de Jesus. Quando Jesus nos propõe, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a quem ele está se dirigindo? Qual de nós na Terra não temos momentos de aflição? Muitas vezes nos sentindo sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós, oprimidos muitas vezes. Não é uma proposta teórica de um mito, porque Jesus não é um mito. É um ser amoroso, nosso irmão mais velho, mais experiente. O espírito crístico, que desde a formação do sistema solar recebeu a missão de ser o governante espiritual da Terra. Reencarnou-se, não, encarnou-se uma única vez. Ele, pessoalmente, aqui, juntamente com outros espíritos que continuam desde o início do planeta cuidando da Terra, considerado por muitos como sendo o Espírito Santo. E no livro Paulo e Estevão está muito bem claro o que é o Espírito Santo na nossa concepção, se não essa gama de espíritos benfeitores que está acompanhando Jesus ao longo dos tempos. E ele é muito claro, Jesus. Vinde a mim. Eu não sou um mito. Eu vivi tudo o que eu exemplifiquei. Não só falei. Vinde a mim, venha ao Evangelho. Permita-se fazer terapia de graça com o Evangelho. Cuide-se, porque eu, assim, consigo vos aliviar. Jesus não vai tirar os problemas da nossa vida. Jesus não vai tirar a pessoa difícil da nossa vida. Ao contrário,
vai fazer de tal forma que situações aconteçam por coincidências, entre aspas, para que nós possamos experienciar situações necessárias para o nosso bem. E nós vibramos de tal forma que atraímos essa situação. Lei da atração. Atraímos situações necessárias para a nossa evolução. Então, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Comigo, de Jesus, o fardo se torna mais leve. Porque meu jugo é suave, meu direcionamento são as leis de Deus. Vinde a mim. Nós vamos encontrar pessoas com as quais necessitamos encontrar. Nós já encontramos com pessoas necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Em 1969, durante a Guerra do Vietnã, um militar americano, John Garcia, se encontrou com uma moça tailandesa e sentiu uma atração irresistível por ela e ela por ele também, correspondendo ao sentimento dele. Se relacionaram, se apaixonaram, se amaram, tiveram um filho e deram a ele o nome de Nguyen e conviveram durante algum tempo, mas ele foi ordenado que ele voltasse aos Estados Unidos para dar continuidade à sua carreira militar, mas agora não mais no Vietnã. E a família dela não aceitava que ela fosse embora para uma outra cultura, e ele, John Garcia, não conseguia também fazer com que ela embarcasse com ele, então eles tiveram que se afastar. Marido, mulher, filho. Ele, nos Estados Unidos, escrevia constantemente para ela, ela correspondia, mas com o tempo, com o distanciamento, as cartas começaram a diminuir. Se afastaram. A comunicação não é nada parecida com o que temos hoje. Aqui, fazendo uma live, parece que nós estamos no futuro. Na época do Vietnã, não era assim. De tal forma que eles pararam de se corresponder e ela acabou se consorciando com outro soldado norte-americano. Se tornou, então, o pai adotivo do pequeno Nguyen. Nos Estados Unidos, John Garcia escrevia, mas as cartas, quando chegavam no local, era recebida pelo soldado, agora novo marido da sua esposa. Ele rasgava as cartas. Ela nunca recebeu mais comunicados de John Garcia. Ele, nos Estados Unidos, ficou angustiado, queria notícia dela, do seu filho. Mandava correspondências para a embaixada tailandesa, tentava de todas as formas, mas não obteve sucesso. Ele sentiu a vontade de voltar a encontrar com ela, mas especialmente com seu filho, que ele deixou de conviver. Ele sentia um vazio dentro de si, como se algo não tivesse fechado, como deveria acontecer. Perdeu o contato. Desde o princípio da década de 70. Certo, no ano de 1996, ele estava conduzindo seu veículo, seu carro, numa estrada, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e olhou para o painel do carro e viu ainda tem muito combustível, mas deu uma vontade de entrar num posto de gasolina para abastecer seu veículo. Era um posto da empresa Total. Ele não costumava abastecer aquele posto, ele era fiel a outra empresa, mas deu vontade de abastecer o carro naquele posto mesmo. Então ele foi lá, estacionou seu veículo, abasteceu seu veículo, se dirigiu ao caixa, foi pagar o combustível que ele iria consumir. Costumeiramente ele pagava em dinheiro, porque era pouco que tinha utilizado, mas deu uma vontade estranha de fazer um cheque. Vou pagar com cheque. E ele preencheu o cheque, assinou e entregou para o rapaz do caixa. O rapaz do outro lado, ao receber o cheque, já ia guardar o cheque no caixa. Quando olhou, o nome do senhor é John Garcia? Perguntou o rapaz. O homem, sim. Está assinando o cheque, é meu, quer minha identidade? Pensando que o rapaz estava desconfiado que o cheque fosse roubado. O rapaz perguntou, mas o senhor foi militar? E o homem responde, sim, foi militar. O senhor foi combatente no Vietnã? O homem assustou, falou assim, garota de dente? Sim, eu fui combatente no Vietnã. E o rapazinho pergunta assim, o senhor foi casado com uma mulher de nome tal e teve um filho? Sim, mas como que você sabe? O rapaz abre a porta e fala, eu sou Noemi. Eu sou seu filho.
e eles se abraçaram. Porque quando nós temos que passar pela convivência, mesmo que dolorosa, com alguma pessoa, nós vamos, de alguma forma, nos encontrar com essa pessoa. E pela liberdade que temos de escolha, de opções, podemos fazer dessa relação, mesmo dificultosa, ou um mar de lágrimas, de prantos e ranger de dentes, ou uma oportunidade constante de superarmos a nós mesmos e amar, nos entregar. Claro, nos respeitando, nos valorizando, nos amando, porque em assim fazendo, naturalmente, temos a força, a capacidade maior de sermos exitosos nesse relacionamento programado, porque a coincidência não existe. É a forma, é a presença discreta de Deus agindo em nossas vidas. Vamos orar? Vamos convidar todos agora, nesse momento, encerrando nossa manhã, a fechar nossos olhos e orar. Senhor Jesus, amigo, Rabi, luz que aquece nossa alma, ilumina o roteiro seguro da nossa caminhada. Receba, Senhor, a nossa prece de agradecimento pela bênção da vida, pela bênção das dores, desafios, oportunidades em nossas vidas. Que estamos aprendendo a bendizer e não blasfemar. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que a doutrina espírita nos traz, de esclarecimento, de consolação aos nossos corações, mas de estímulo a sermos pessoas melhores. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Sabemos, Jesus, que não existem coincidências. Ao contrário, sabemos que Deus está o tempo todo agindo em nossas vidas para o nosso bem. Por isso agradecemos, Senhor. E pedimos que nestes momentos de dor, sobretudo nos relacionamentos interpessoais, esteja conosco, Senhor, nos ajudando a estar contigo, no sentimento, na ação consciente, amorosa, para conosco e para com o próximo. Nestes dias, Jesus, em que pessoas amigas estão desencarnando, estão doentes, nestes dias de pandemia, pedimos, Jesus, nos ajude a ajudar de alguma forma, seja pela nossa prece, pelas nossas vibrações amorosas, seja pelo carinho, pela uma ligação, por uma mensagem, da forma como for possível. Ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis aos bons espíritos. Por isso pedimos que abençoe as pessoas que trabalham na saúde, Jesus. Enfermeiros, médicos, auxiliares, que possam todos ser abençoados, protegidos, permanecendo sempre amorosos em seu coração, cientes da missão significativa para toda a humanidade. Pedimos, Jesus, abençoe a nossa casa, o Centro Espírita Cuiabá, seus trabalhadores, e neste momento abençoe todos os lares sintonizados conosco, abençoando o Brasil, o nosso planeta Terra, toda a humanidade. Permaneça conosco, Jesus. Que assim seja. Nossa gratidão, muita paz a todos.